Olá, gente. Dando continuidade à cultura do sorgo, hoje iremos abordar os três últimos tópicos do roteiro de aula, que se trata do manejo de pragas, manejo de doenças, colheita, beneficiamento, armazenamento e melhoramento. Iremos abordar as principais pragas e doenças que atacam a cultura do sorgo, bem como mostrar quais partes elas atacam e quais são os principais métodos de controle dessas pragas. Iniciando, vamos falar sobre insetos que atacam as sementes e o sistema radicular da planta, começando pelos cupins subterrâneos, onde temos o gênero Heterotermes, Sintermes e Preconitermes. Podem atacar as sementes, o sistema radicular e até mesmo as folhas, cortando-as como as formigas cortadeiras. Temos a larva arame, onde o principal dano é a destruição da semente, porém, além de destruir a semente, ela também pode atacar o sistema radicular da planta. É em menor escala esse ataque, porém, é um ataque que essa praga também faz, causa dano à raiz, ao sistema radicular na fase de planta. O principal controle é o tratamento de sementes, e vocês vão ver no decorrer das pragas que seu controle é muito parecido. Inicialmente, nessas que atacam sementes e sistemas radiculares, o principal tratamento será realmente o controle das sementes. Aqui temos a larva ancorá, ela se alimenta do sistema radicular e o principal controle é através da eliminação do hospedeiro voluntário, eliminação de restos da cultura e, novamente, o tratamento da semente. A vaquinha diabrótica especiosa, quando se trata dos adultos, eles se alimentam do pólen e do tecido foliar, e as larvas elas se alimentam das raízes do solo. Se trata de uma praga que não é tão danosa, porém, quando a infestação estiver muito grande e for necessário fazer um controle, é recomendável que seja feito através do tratamento do solo, com inseticidas granulados. Aqui, falando um pouco sobre o percevejo, os percevejos, seu principal dano na, na cultura do sorgo é que eles resultam na sucção da seiva. Com isso, ele vai dificultar ou até impossibilitar a transmissão da seiva das raízes para as folhas e vice-versa. A movimentação da seiva na planta, vamos dizer, melhor dizendo, né? Temos também os insetos que atacam o culmo. Aqui trouxemos dois, que seriam a lagarta rosca e a lagarta elária, nesse primeiro slide. A lagarta rosca ataca principalmente as folhas em fase inicial, e o controle é basicamente o químico e o cultural. Já a lagarta elária, o principal sintoma se caracteriza inicialmente pela murcha e posteriormente a morte das folhas centrais do sorgo, permanecendo as folhas mais velhas. E esse sintoma ele tem um nomezinho específico, que seria um sintoma denominado de coração morto. O principal tratamento é o tratamento de sementes. Aqui temos a lagarta do cartucho, onde o principal controle seria o controle biológico, através do controle com parasitoides, fungos, e também é possível fazer o controle através do controle cultural. Temos a broca da cana-de-açúcar, que temos como principal controle também parasitoide, que seria o tratamento biológico. Como se trata de uma praga que geralmente fica dentro da cultura, ele faz um pequeno furo na superfície, adentra e vai consumindo a planta de dentro para fora. Com isso vai acabando por dentro, acaba que o tratamento químico ele não consegue tocar. Já com o parasitoide ele entra através do furo que a broca deixa no culmo, vai até a lagarta, ovoposita na lagarta e faz com que combata a praga de dentro para fora também, matando a broca e fazendo com que ela não se reproduza. Dentro do corpo, fazendo com que ela não se reproduza. E também tem a possibilidade de eliminação dos restos culturais da planta. Temos também os insetos sugadores e vetores de fitopatógenos. Eles sugam parte da seiva da planta, eles se alimentam realmente da planta
e eles são vetores para que trazem vírus, que trazem doenças para as plantas. Um exemplo deles é o pulgão verde, onde tanto os adultos quanto as ninfas elas sugam a seiva das folhas e introduzem as toxinas que provocam bronzeamento e a morte da área foliar. Eles também são, esse pulgão verde ele é responsável pela transmissão do mosaico da cana-de-açúcar. O principal controle desse inseto seria o tratamento das sementes e a aplicação de inseticidas sistêmicos, devido justamente a isso. Como ele se alimenta da seiva da planta, os inseticidas sistêmicos, a planta absorve ele. Esse inseticida ele percorre toda a planta através da seiva. Porém, quando esses pulgões eles sugam a seiva, vem com inseticida que controlam ele através. Por isso que são os inseticidas sistêmicos, né? Existe também o pulgão do milho, onde esses daí eles são transmissores do mosaico da cana-de-açúcar. Temos também alguns insetos desfolhadores. Aqui eu trago a lagarta do cartucho, a lagarta militar, o curuquerê. E a infestação inicia-se geralmente pelas bordas das lavouras ou reboleiras infestadas por plantas daninhas. Essas lagartas ela têm uma preferência geralmente por plantas daninhas, devido a serem plantas que não são melhoradas geneticamente, não buscam realmente ter essa resistência a pragas. Depois que elas se alimentam dessas plantas daninhas, elas vão para a lavoura em si. Os prejuízos é devido à redução da área foliar das plantas, fazendo com que elas reduzam sua área fotossintética. E o controle pode ser controlado com produtos à base de bacilos e inseticidas. Também temos insetos que atacam a panícula do sorgo. Temos o exemplo da mosca do sorgo, onde as fêmeas são observadas ovopositando nas flores abertas das gramíneas do gênero sorgo. As larvas elas se alimentam dos espiguetes. Em relação ao controle, temos o controle cultural e o químico. O cultural, através da eliminação do sorgo selvagem das áreas próximas do plantio comercial. A semeadura é realizada em período de florescimento das plantas, que não coincida com o pico populacional dessa mosca. O pico populacional dessa mosca se dá entre dezembro e fevereiro. E o controle químico é quando é indicado, em média uma fêmea por panícula. Aqui temos a lagarta da panícula, onde o controle pode ser feito também biologicamente com o tricograma, através do controle cultural e do controle químico. Temos percevejo da panícula também, onde os sintomas são grãos manchados, tamanho reduzido, e ele parece devido à sucção dos fluidos do cariópse. É recomendado iniciar o tratamento quando se fizer um levantamento prévio e notar-se que na planta eles têm a média de 12 percevejos pequenos ou 4 percevejos grandes. O controle dos percevejos pode ser feito através de inseticidas fosfatados ou carbamados. Aqui temos um pouco sobre como seria esse controle cultural nas pragas. Seria através da época de semeadura, do sistema de semeadura, a utilização de cultivares resistentes, a rotação de cultura e a eliminação de plantas voluntárias. Todos esses vimos anteriormente quando citamos as pragas, que são fatores que fazem com que essas pragas, elas cheguem até a cultura. Controle biológico, ele pode ser através de insetos entomáfagos, parasitoides, fungos, e aqui temos o controle químico também, que é através de rotação de princípios ativos, tecnologia de aplicação, a utilização de híbridos resistentes